Olá, nossos estudiosos da educação, né? Estamos de volta mais uma vez com o nosso segundo vídeo, né? Falando sobre economia e educação, falando sobre a influência da economia na educação, né? Você aí é estudioso de filosofia, né? Dos fundamentos filosóficos, você aí dos fundamentos sociológicos, né? Vamos continuar aqui com o nosso segundo vídeo aula, né? E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né? Dando aquela força aí, né? Vamos falar sobre fornecer as condições materiais para a educação, né? Nunca devemos esquecer que a educação é um serviço prestado à sociedade, né? Como se diz, esta é a realidade, a educação é a base de tudo. Sempre se diz o seguinte, que o país, o estado e o município que pouco investe na educação vai ter que investir muito na segurança e na saúde, mas os países que mais investem na educação vai precisar investir menos na segurança e na saúde, pois a educação é a base. Como todo serviço, ela tem um custo que deve ser financiado por alguma fonte específica de recursos diretamente relacionada com a economia. O financiamento da educação depende de duas fontes. Quais são elas? É uma fonte pública e a outra fonte privada, né? Um empresário ou uma instituição decide investir capital criando uma escola e contratando funcionários, visando o lucro ou a difusão de ideias que considera importante. Aí, além de formar o ser humano, preparar o ser humano para o futuro, também está mexendo com a economia, está gerando lucros, né, em várias áreas, né? Os dois objetivos não são incompatíveis. No caso do ensino particular, fica claro que ele só poderá se instalar e se ampliar se os consumidores desse serviço dispuserem de renda para manter as instituições particulares, né? Se os consumidores tiverem renda para pagar suas mensalidades, para pagar suas inscrições, manter os seus na escola privada, na rede de ensino privado, vai funcionar bem. E aí está movimentando a economia, né? No caso do financiamento público, parte do dinheiro pago pela sociedade através de impostos é utilizado para subsidiar a educação, para investir na educação, para a formação do ser humano. No Brasil e no resto do mundo, a maior parte dos sistemas educativos é responsabilidade do setor público, né? Evidentemente, quando as atividades econômicas estão em expansão, há mais recursos para se construir escolas, comprar material didático e pedagógico, remunerar bem os professores e funcionários do sistema de ensino, né? Diga-se de passagem, há países que a remuneração dos profissionais da educação é bem mais acima do que no Brasil, né, do que os profissionais de educação no Brasil. Os financiamento da educação pública sempre vai depender de recursos tirados da população economicamente ativa, independentemente do fato de as fontes de financiamento da educação serem públicas ou privadas. Deve ser lembrado que a atualidade da educação ministrada depende, em parte, da quantidade de recursos investidos, influência sobre o conteúdo particular, né? Desde o século passado, o currículo dos cursos tem se preocupado em criar indivíduos aptos para a sociedade industriais. As escolas das sociedades capitalistas deixaram o ensino predominante de formação filosófica humanística vigente no século XVI e enfatizaram as matérias científicas, né?
Aí passaram a enfatizar mais a parte científica. A inclusão de disciplinas como física, química, biologia, além da ênfase dada à matemática, à educação física e várias outras, expressa a preocupação científica, né? Já vimos que tal preocupação está estreitamente ligada à associação entre a ciência e a produção, cada vez maior no mundo atual. Além disso, pode-se, por exemplo, afirmar que a inclusão do estudo da língua inglesa, né, dos idiomas, a língua inglesa, o espanhol, né, e outros aí como o francês, né, até mesmo o japonês, por exemplo, afirma que a inclusão desses estudos no ensino fundamental e no ensino médio, né, decorre da importância econômica, né, que os Estados Unidos têm no mundo contemporâneo. Por isso, a influência do inglês, né, nos ensinos fundamentais e ensino médio, que também vai influenciar na economia. Entretanto, se por um lado não é difícil estabelecer uma relação direta entre a economia e a educação, estabelecer o inverso não é tarefa muito fácil, né? Estabelecer o inverso não é tarefa muito fácil. Com isso, estamos querendo dizer que, até hoje, os pesquisadores estudam buscando uma relação direta entre o grau de instrução de um povo e o grau de crescimento do país. Isso é a importância da economia dentro da educação. No terceiro vídeo, continuaremos sobre esse assunto, a influência da economia dentro da educação.